Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o livro de contos Ventos Nômades da autora Manuela Marques. Ventos Nômades, como o título do livro já sugere, é um livro de contos que vai proporcionar um choque de culturas, um passeio por diversos locais e países e diferentes tipos de costumes e pessoas, além de toda aquela questão enriquecedora que se vê, que a gente adquire ao fazer uma viagem para um novo local, um novo país. Uma das coisas que eu mais amei neste livro é que aqui a gente tem vários tipos de contos e pessoas em diferentes momentos de suas vidas e como elas são afetadas por esta questão, por viajar. De cara, por exemplo, a gente tem aquela típica pessoa fazendo um intercâmbio e toda essa questão maravilhosa que vem junto, né, de conhecer uma nova cultura, que ele está na Alemanha, que é tão diferente do Brasil em vários sentidos, os próprios costumes do Brasil. Ele é de Salvador, então ele começa a pensar em carnaval. Tem essa questão toda envolvida que é fácil de se relacionar. Esse início até mostra uma questão mais típica de viagem, né, que é o intercâmbio. Mas ele não vai se resumir a isso, muito pelo contrário. Eu achei cada uma das experiências bem únicas. O segundo já é sobre uma mulher que se apaixonou por um homem de uma cultura completamente diferente da sua. Ela é brasileira e ele era egípcio. Então ele tinha toda essa questão da cultura árabe, bem diferente da nossa, e como eles eram muito apaixonados, eles tentavam relevar várias coisas, eles tentavam fazer com que isso não impedisse o seu relacionamento, eles abriam concessões, ela ao mesmo tempo tentava manter sua essência, né, não ser levada a fazer algo que ela não queria, por uma cultura que ela não queria incorporar como a sua, e como isso acabou entrando ali no meio daquele relacionamento que tinha tudo para dar certo caso não fosse a questão cultural tão diferente dos dois. Mostra até aqui como essa cultura oposta deles, essas partes dos opostos, os uniu, mas também foi o responsável por uma separação. E ele começa já com ela adulta, muitos anos depois, reencontrando esse grande amor de sua vida. Como se dará esse reencontro, essa questão das lembranças e como foi o passado. Eu achei um conto interessantíssimo. Na real, eu achei todos os contos muito interessantes. Eu me surpreendi muito com esse livro. Por exemplo, este primeiro que eu falei pra vocês, ele tem uma linguagem bem regional desse homem que é de Salvador, então ele fala daquela forma com gírias, com coisas locais que fazem a gente sentir mais ainda esse choque de um brasileiro de Salvador, de um baiano em outra cultura tão diferente. Então, ao falar desta forma, a gente percebe ainda mais, sabe? E tem uma voz bem autêntica, tem uma voz que funcionou muito bem aqui nesse contexto. Ele reconhece aqui neste conto, assim como no último conto, que também vai fechar aqui o livro, com o mesmo personagem, tem essa questão das diferenças, grandes diferenças sociais e de costumes, em reconhecer até as falhas que ele começa a perceber assim mais gritantes. Com um desprendimento, depois de passar tanto tempo fora e conhecer um novo modo de vida, que até o preocupa, porque ele não consegue mais deixar de comparar, mas também pensa e pesam as coisas boas, né? Então tem essa questão de pertencer a um local, de ser parte daquele local ali, como sua história e sua vida, reconhecendo, claro, o que há de bom, o que há de real, assim, o que há de feliz e único do local em que ele veio. Na história desse personagem, inicial e final, a gente tem uma espécie de tentar ver o melhor entre os dois mundos, porque nenhum local vai ser perfeito. A gente pode pensar que um outro modo de vida, sem uma grande violência como a que a gente vive, ou sem até essa pobreza extrema em grande parte do Brasil, a gente às vezes compara muito com outros países e pode pensar que outro local é perfeito, mas nenhum local vai ser perfeito. Então na história desse personagem a gente vê esses contrastes e ver lados bons e ruins. Eu gostei muito disso, eu adorei o fato da autora ter iniciado e terminado o livro com o mesmo personagem e com essa perspectiva dele depois de um tempo. Então depois a gente teve aquele que eu mencionei, né, que é mais um romance entre pessoas de diferentes culturas. Os choques culturais irremediáveis, alguns são, né, dependendo do tipo de vida que você abraça, o que você quer fazer, o que você acredita. Uma coisa que vale mencionar de antemão é que esses contos são muito bem explorados. São 10 contos num livro fino, o livro tem mais ou menos 100 páginas, aproximadamente 10 páginas por conto, mas nessas 10 páginas a autora consegue desenvolver os dilemas, as preocupações, as reflexões desses personagens muito bem, sempre com aquele toque ali local, do local em que eles estão no mundo, que são vários diferentes, com aspectos culturais e geográficos também, que é uma coisa que eu adorei neste livro. Gente, eu gostei desse livro muito mais do que eu pensava. Eu sabia que eu ia gostar, né, por conta do assunto viagens, mas a escrita da autora e a forma como ela trabalhou essas histórias, pra mim, foi incrível. O próximo conto, A Dançarina de Pedra, traz a questão de um homem que chegou numa fase de sua vida depois de muito trabalho, de muito esforço e muita doação
há uma coisa que ele passa a não ver mais sentido, né? Então ele acaba querendo visitar outros locais do mundo para se encontrar. Então entra esse quesito de viajar para aproveitar a vida, para se encontrar, para entrar em contato consigo mesmo, sabe? Diferente do que ela trabalhou nos outros contos, por exemplo. Então é sempre uma nova questão sobre viagens e sobre culturas e países e como os personagens podem absorver essas experiências em diferentes fases de sua vida. Como um período de novas descobertas, de viajar o mundo e conhecer novas pessoas e novos modos de vida, mas também como, por exemplo, já numa fase avançada de sua vida, digamos ali na meia-idade ou mesmo depois de idoso, em que você quer algo mais, assim, quer se conectar, sabe, com outro local. Este homem nesse conto, ele quer se conectar com algo mais natural, tanto que em determinado momento ele vai jogar tudo fora, assim, ele joga sua bagagem fora, digamos. Ele passa a não ver mais valor nas fotos e naquela questão de se mostrar, sabe? Mostrar nas redes sociais, em tirar selfies. Ele chegou num ponto em que ele quer uma coisa assim, uma conexão assim intensa, sabe? O ciclo de pressões inúteis continuava dia após dia, imperdoável, envelhecido antes da hora, até o tempo parar e o levar para longe, o mais longe possível, como se a distância em si curasse seus males. É uma espécie de carpe diem, né? Para ele tardio, porque ele passou muito tempo numa coisa que hoje em dia, né, na atualidade, ele não considera mais importante. Depois desse conto, por exemplo, tem Meia-Noite na Fronteira, que vai trazer uma garota que tá viajando ali e passando pela fronteira da Bulgária. Só que ela tem um problema no passaporte e não pode continuar, e ela fica ali no meio do nada, esperando um ônibus pro lado oposto para ela voltar. E esse ônibus ela vai conhecer outra mulher, e é justamente essa moça de uma cultura tão diferente, com uma vida tão diferente da dela, e descobrir coisas em comum. Vai rolar uma grande empatia. É uma empatia que surge além das convenções sociais, aquela coisa bem humana, e até as similaridades também que surgem além de toda a questão cultural que envolve as duas. O próximo conto é sobre uma mãe que descobriu que tem um câncer terminal e ela quer fazer uma viagem, uma espécie de presente, sabe? Depois de muito trabalho, também quer levar junto as filhas e o seu marido para que eles possam se conectar. Aqui é uma experiência turística que ela sente como muito intensa por saber que está próximo ali do fim de sua vida. Depois vem o conto A Sombra da Cerejeira. Eu adoro os detalhes da diagramação do livro. Temos aqui uma mulher de meia idade que entrou numa crise depois de anos num casamento que não lhe fazia mais feliz, então ela descobriu uma nova pessoa. Ao mesmo tempo, ao descobrir essa nova pessoa e perceber que ela podia se desprender de tudo aquilo, ela teve também uma vontade de conhecer suas raízes e de se encontrar e viajar o mundo sozinha, sabe? Essa questão da solidão como uma forma de se encontrar mesmo e de entender quem você é depois de tanto tempo que você está meio presa ali num local que não mais lhe define. É um conto interessantíssimo também. E aqui ela é australiana e ela vai para Portugal porque os seus pais eram de Portugal. Eu gosto dessa questão do conto da personagem desafiar essas convenções sociais ali, o que era esperado dela, sabe? Esse conto, inclusive, me lembrou questões trabalhadas nos contos da Alice Munro, que é uma autora que eu amo. Essa questão de simplesmente não se encaixar no que é esperado e seguir o que você quer fazer. Ela, por exemplo, diz que antes dessa mudança, minha vida era o meu passado, era nele onde o amor habitava, em algum canto do sótão de minhas memórias. Assim eu caminhava a estrada da uniformidade, do inevitável declínio, sem fogo por nada, sem arrebatamento. Eu quis mostrar um pedacinho de cada conto para vocês. Ainda tem outros contos aqui, por exemplo, o próximo conto é muito interessante, que vai mostrar parte da cultura indiana e da conexão de três irmãs. Após a morte da mãe, elas vão passar por uma provação de voltar à terra natal, né, à terra dos seus antepassados, que no caso aqui é a Índia, elas moram na Inglaterra. E aí tem toda uma questão de horóscopo também de início, expectativas culturais que fizeram com que essa família saísse da Índia. É um conto também interessantíssimo que vai trabalhar essa questão da dupla nacionalidade, sabe? De se sentir pertencendo a dois locais, que também é trabalhado em outro conto. Então aqui a gente tem pessoas em intercâmbio, temos relacionamentos com choques culturais, ou dupla nacionalidade, exilados, pertencer a um país, se adequar a outro país, incorporar uma nova cultura, sentir-se parte de dois mundos e tudo que uma viagem também pode nos trazer, um contato mais próximo com a natureza, dependendo, ou consigo mesmo, resgatar uma coisa que já estava perdida, ou descobrir novas coisas. Nesse livro, a autora vai trabalhar vários benefícios e toda essa questão enriquecedora que uma experiência diferente, uma experiência de viagem em um novo local pode trazer. O título Ventos Nômades vai bem na essência do livro, essa característica que a gente tem de querer abraçar o novo, abraçar o desconhecido, ou mesmo não ter feito isso, mas perceber o benefício nisso. Aqui a gente tem personagens que passaram a vida inteira assim, presos a um local, e descobriram tudo que poderiam conquistar e conseguir
através de viagens, através dessa vida nômade, ainda que por um tempo, né? Não que a vida inteira seja assim, mas os benefícios de se deixar experimentar e se deixar levar por novos locais. Sobre a autora, gente, tem aqui a foto dela atrás. Ela é baiana, ela nasceu em Salvador. Tem até aquela questão do personagem, que também é de Salvador, só que ela vive há mais de 10 anos na Alemanha. Então ela é uma dessas pessoas que experimentou um grande choque de culturas, uma grande mudança de um modo de vida. Ela fala sobre isso muito bem no livro. Por ter vivenciado, inclusive ajuda bastante, mas não se resume a esse tipo de experiência como eu mostrei pra vocês. São vários tipos, vários personagens em diferentes peles, né, em diferentes modos de vida e formas de enxergar a vida, com essa questão da viagem em comum. Viajar está aqui no âmago do livro. Enquanto eu estava lendo, eu senti toda aquela vontade, sabe, aquela ansiedade, aquela parte gostosa de se sentir em um novo local e pensar como é estar lá. Recomendo abertamente Ventos Nômades, que está disponível na Amazon, tanto o livro físico quanto o e-book. Eu vou deixar aqui embaixo para compra, caso você se interesse, e agradeço a autora pelo convite em ler este livro, que eu amei. A experiência de leitura foi incrível, tanto que vocês percebem, né? Marquei o livro inteiro, olha só. Saio marcando várias passagens. E é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer Ventos Nômades, que tenham gostado do livro. Vamos continuar a conversa aqui embaixo nos comentários. Me conta o que você achou. Se gostou, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!